sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, a gente precisa, como cristão, estarmos situados no tempo e no espaço, acerca de algumas verdades bíblicas que ou passam despercebidas ou nós muitas vezes não atentamos, nós não colocamos em prática, nós não enfatizamos. Mas é sempre importante nós estarmos nos lembrando disso aqui que nós vamos compartilhar agora com os irmãos. Está no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do verso 16. João 14, a partir do verso 16. Diz assim o texto: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e vivereis para ele, e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no começo, o próprio Deus falava pessoalmente com o homem, com o ser humano, Adão. Eu acredito que se isso acontecesse com a gente hoje é porque Adão até então não tinha sensação de pecado, não tinha sensação do que é viver separado de Deus. Então, quando Deus, de certa forma, se apresenta para Adão, ainda que ele não tenha experimentado nenhuma condição de pecado, ainda que ele não tenha experimentado nenhuma condição de afastamento de Deus, mas a verdade é que ele sentia um prazer indescritível pelo simples fato de, na viração do dia, receber a presença do soberano, o Todo-Poderoso, o Deus Espírito, aquele que nós só vamos poder contemplar no dia em que nós partirmos para a glória, seja por meio da morte ou por meio do arrebatamento. É o momento mais esperado na vida do cristão, ou pelo menos deveria ser o momento mais esperado na vida do cristão, que vai ser o momento em que nós estaremos nos encontrando com o Todo-Poderoso. Então Adão, ele tinha esse privilégio de conversar com o Todo-Poderoso. Diz a palavra do Senhor que era na viração do dia, ou seja, por volta das 6 horas da tarde, o próprio Deus chegava e conversava com Adão, conversava com sua esposa. E a viração do dia, a gente sabe que apesar, repito, de não haver pecado, de não haver queda, de não haver sensações ruins na vida, na alma de Adão e sua esposa Eva, mas, de certa forma, havia um certo desconforto, pelo fato de estar saindo à luz do dia e entrando às trevas da noite. Nós não fomos projetados para as trevas, nós fomos projetados para a luz. Então, com certeza que era o horário que Adão e sua esposa iriam para o repouso do sono, e era nesse momento que o Todo-Poderoso chegava e conversava com eles, e eu acredito dizendo para eles que eles tivessem uma noite de paz, dizendo para eles que não se incomodassem com as trevas da noite, porque a noite e o dia para ele é tudo a mesma coisa, como diz o salmista, a luz e as trevas para ele é tudo a mesma coisa, e você dormir com a certeza de que Deus fala com você, com a certeza de que Deus está onipresente,
pode acontecer o que for, pode acontecer os maiores dos pesadelos, você pode ter ido dormir, passado o dia com o piores dos problemas, mas só em você ter a certeza que o soberano está ali, guardando a sua vida, que ele se faz presente, não existe sensação melhor. Não é porque não existiam as coisas ruins que Adão não sentia o prazer de estar na presença do Senhor. Os anjos conseguem descrever isso, não é? Os anjos que não experimentam coisas ruins, os anjos conseguem expressar isso. Eles chegam na presença do Senhor, especialmente os serafins, e eles chegam dizendo, santo, 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 santo. Essa é a expressão dos anjos. Ele fala que eles separado, diferente, sabe, enaltecendo, adorando a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Mas ele próprio se manifestava lá no passado. Com a queda, né, com o advento da queda, ali quando começa no capítulo 3 do livro do Gênesis, com o advento da queda do homem, ou seja, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu ao Senhor, a relação do nosso Deus, digamos assim, a relação do homem para com Deus ficou prejudicada, não é? Porque o homem, afinal de contas, havia desobedecido o Senhor, aquela relação de fidelidade que havia da parte do homem para com Deus e da parte de Deus para com o homem, foi alterada. Então, a parte de Deus para com o homem não, mas do homem para com Deus foi alterada, porque ali já não existia mais aquela pureza deixou de existir, e evidentemente foi prejudicado isso aí. Mas Deus desistiu do homem? Não, ele continuou falando. E aí, com o passar dos anos, daqui a pouco ele falava só com um profeta, e agora de maneira audível, ou falava somente à alma, ao coração dos homens, né? Falando ao coração e à alma dos homens, falando de maneira audível, falava com os patriarcas, falava com os reis, falava com os profetas, com os juízes, por meio de sonhos também, Deus falava com eles, mas Deus nunca deixou de falar, o Deus soberano, o Todo-Poderoso nunca deixou de falar com o homem. Daqui a pouco, depois dado o livro de Malaquias, aqueles 400 anos de silêncio, depois de tudo que aconteceu, da desobediência, dos cativeiros, e Deus passou 400 anos em silêncio com o homem. E depois desses 400 anos, Deus volta a falar com o homem, mais especificamente um que nós temos registrado na Bíblia Sagrada, que é o João Batista, e o Senhor falava com o João Batista, não é? De maneira, não sei se auricular, se era no coração dele, mas Deus falava com o João Batista, e João Batista foi o último dos profetas, mas Deus não desistiu de falar e se manifestar ao homem. Daqui a pouco, Deus manifesta não somente o Deus Espírito soberano, todo-poderoso, mas agora ele se manifesta na pessoa de Jesus, o Deus carne, um Deus que é santo, soberano, justo e verdadeiro, que a glória dele era tão forte que os próprios anjos não conseguem se aproximar da glória dele. Agora esse Deus se manifesta em carne na pessoa de Jesus, a ponto de que, se as pessoas quisessem, poderiam até cuspir na cara dele, a ponto de que, se as pessoas quisessem, poderiam até dar bofetes na cara dele. E assim aconteceu, né? Cuspiram, deram bofetadas no rosto do Senhor Jesus. E aí Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, e Jesus ressuscitou no terceiro dia. Deus desistiu do homem? Não desistiu do homem. E antes que isso acontecesse, antes que Jesus fosse morto e sepultado, antes que isso acontecesse, Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. Essa promessa também é para mim e para você. Está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Ele falou que enviaria o seu Espírito Santo. Ele falou que estaria agora presente, não mais o Deus Pai Todo-Poderoso, não mais o Deus carne, mas agora o Deus Espírito, que muito mais do que está presente no nosso meio, o texto que nós lemos diz que ele está em nós. Irmãos, e como isso é muito íntimo, como isso é profundo, como isso é maravilhoso, escute só. Existia uma conversa de Adão com Deus, de uma certa, digamos, um certo espaço geográfico. Existiu, depois de todos esses tempos dos juízes, reis, profetas, patriarcas, agora existia o Deus soberano na pessoa de um homem. Agora o ser humano conversava com Deus na pessoa de um homem, olhando a forma dele, podendo olhar nos olhos dele.
sem que a glória dele provocasse nenhum impacto, porque a nossa carne é pecadora e a glória de Deus causa impacto sim na nossa vida, e quem chega na presença de Deus hoje morre. Mas agora o Deus em carne está aqui também com uma certa limitação geográfica. Depois que Jesus é crucificado, morto, sepultado e ressuscita, o que é que acontece? Agora não tem mais distanciamento geográfico. Esse Deus agora está em nós. Intimamente em nós. E nós podemos conversar com Ele. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos nos deixar ser usados por Ele. Irmão, se a situação de Adão foi incrível, foi maravilhosa, ver o Todo-Poderoso que nós sonhamos um dia ver, se as pessoas que estiveram tete a tete com Jesus, frente a frente com o Todo-Poderoso, que foram tocadas por Ele, que ouviram a voz dEle, que comeram com Ele, se isso foi importante, agora você imagina a importância que é, hoje Ele está dentro de nós. Você consegue compreender isso? Hoje Ele está dentro de nós. Desprezando ou não Ele, nós confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, pode ser como aquela luz, ou como aquela vela, que está com a, sabe, com a luz, com a chama bem baixinha, bem apagada, quase apagada, mas Ele está em nós. Ele está em nós. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está em nós. Por isso que o próprio Jesus diz, não se joga fora o pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? É um pavio que está fumaçando. Por quê? O que é que acontece com o pavio que fumega? Alguém vai lá, assopra e volta a inflamar de novo. Volta a aparecer chama. Esse Espírito está em nós. Então a obra que Deus tem para fazer através de nós, ela é muito mais incrível do que aquela obra que foi realizada por meio dos patriarcas, reis, juízes e profetas. A obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, ela é muito mais importante do que aquela obra que foi feita por meio da vida de João Batista, que foi o maior dos nascidos de mulher. Porque assim como depois do Pentecoste, o Espírito Santo passou a habitar nos apóstolos, nos discípulos do Senhor Jesus, hoje esse mesmo Espírito habita em mim e habita em você. E quando nós oramos ao Senhor, é Ele que entra em ação. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, existem palavras inexpressíveis no nosso coração, palavras que a nossa alma não consegue verbalizar, palavras que nós não encontramos no nosso vocabulário para colocar diante de Deus. Deus, eu não sei bem o que eu estou sentindo, não tem essa coisa, eu não sei bem como te dizer isso, mas nesta hora em que nós estamos conversando com Ele, nesse momento que nós não sabemos o que dizer, o que pedir para o Senhor Jesus, o Espírito Santo está levando este conhecimento ao Todo-Poderoso, por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos assiste nas nossas fraquezas, é Ele que está conosco quando nós oramos. Por que é que o inimigo das nossas almas não quer que nós tenhamos uma vida de oração? Por que é que os cultos de orações nas igrejas não são os cultos mais lotados? Por quê? Porque o inimigo das nossas almas trabalha dizendo que isso não é o mais importante das coisas, não é o mais importante dos momentos na vida do cristão, porque quando você vai orar, você nunca estará orando sozinho. Você nunca vai estar orando sozinho. Você sempre estará orando em grupo, porque o Espírito Santo que está em você, ele está ali junto com você, orando ao Deus Todo-Poderoso. E só é preciso uma coisa: nós ousarmos nas nossas orações. Ousadia nas nossas orações. Quando nós entendermos que o Espírito do Senhor está em nós, que não há mais esse distanciamento, essa limitação geográfica, as nossas orações passarão a ter um sentido totalmente diferente. O Espírito Santo de Deus está em nós.
estará em vós para sempre, como diz a palavra do Senhor. Quando você for orar, minha irmã, meu irmão, tenha certeza disso, de que junto com você está nada mais, nada menos do que o Todo-Poderoso, soberano em glória, na pessoa bendita do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar?